Nas últimas horas, uma sequência de acontecimentos voltou a colocar o Brasil no centro de uma disputa que já não envolve apenas economia ou política interna. O que começou com a confirmação da tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros agora ganhou novos capítulos dentro do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, da Justiça Eleitoral e da própria opinião pública. Em poucas horas, o presidente da Câmara defendeu uma resposta firme em nome da soberania nacional. Ministros do STF afirmaram que o judiciário brasileiro não aceitará qualquer tipo de pressão externa. O Tribunal Superior Eleitoral determinou a retirada de conteúdos considerados falsos contra Flávio Bolsonaro, e novas pesquisas passaram a indicar mudanças importantes na forma como parte da população interpreta toda essa crise. A pergunta que muitos analistas fazem neste momento é simples: estamos diante apenas de uma disputa comercial, ou esse episódio já se transformou em um dos principais temas da corrida presidencial de 2026? É justamente isso que vamos analisar ao longo deste vídeo, conectando cada um desses fatos para entender por que eles podem influenciar diretamente o cenário político brasileiro. Antes de continuar, quero fazer um convite. Escreva aqui nos comentários de qual cidade e de qual estado você está acompanhando esta análise. Eu gosto de acompanhar como o bastidor brasileiro está chegando a diferentes regiões do país. E aproveite para deixar sua opinião durante o vídeo, porque esse espaço existe justamente para que possamos discutir política com base em fatos e argumentos. O primeiro movimento que chamou a atenção ocorreu dentro do Congresso Nacional. Depois da confirmação da tarifa de 25%, anunciada pelo governo norte-americano sobre uma série de produtos brasileiros, lideranças da Câmara e do Senado passaram a defender uma reação institucional mais firme. O presidente da Câmara, Hugo Mota, classificou a medida como uma agressão à soberania brasileira e afirmou que o país precisa responder utilizando os instrumentos previstos em lei. O discurso rapidamente encontrou apoio em diferentes setores do parlamento, inclusive entre parlamentares que normalmente divergem em outras pautas. O entendimento predominante foi de que qualquer medida adotada por outro país que produza impacto direto sobre a economia brasileira deve receber uma resposta institucional proporcional, sempre dentro das regras do comércio internacional. Foi justamente nesse contexto que voltou ao centro do debate a chamada Lei de Reciprocidade Econômica. A legislação prevê mecanismos que permitem ao Brasil adotar medidas comerciais proporcionais quando houver tratamento considerado discriminatório contra produtos nacionais. Na prática, trata-se de um instrumento criado para proteger empresas brasileiras em situações nas quais parceiros comerciais imponham barreiras consideradas injustificadas. O simples fato de essa possibilidade passar a ser discutida oficialmente pelo Congresso já demonstra o nível de preocupação existente em Brasília. Afinal, uma eventual aplicação dessa lei pode afetar não apenas relações diplomáticas, mas também setores produtivos, cadeias de exportação e investimentos estrangeiros. Especialistas em comércio exterior lembram que disputas desse tipo costumam ser extremamente delicadas. De um lado, existe a necessidade de defender interesses econômicos nacionais. De outro, governos procuram evitar uma escalada que possa ampliar prejuízos para empresas exportadoras. É justamente esse equilíbrio que o Congresso tenta construir neste momento. Parlamentares favoráveis à utilização da lei afirmam que o Brasil precisa demonstrar capacidade de resposta para preservar sua posição nas negociações internacionais. Já outros defendem que qualquer medida deve ser cuidadosamente calculada para evitar impactos negativos sobre produtores, trabalhadores e consumidores brasileiros.
Enquanto isso, representantes do setor produtivo acompanham a situação com enorme atenção. Empresas exportadoras avaliam possíveis impactos sobre contratos já firmados, cadeias logísticas e competitividade dos produtos brasileiros no mercado americano. Em setores ligados ao agronegócio, à indústria e à mineração, cresce a preocupação com os efeitos econômicos, caso as tarifas permaneçam em vigor por um longo período. Ao mesmo tempo, empresários também observam como o governo brasileiro conduzirá as negociações diplomáticas para tentar reduzir os impactos dessa decisão. Mas existe um detalhe que começa a ganhar importância política. Em períodos eleitorais, crises internacionais frequentemente deixam de ser apenas temas econômicos e passam a influenciar diretamente o discurso dos candidatos. Cada grupo político procura apresentar sua interpretação sobre o episódio e convencer o eleitor de que possui a melhor estratégia para defender os interesses nacionais. Foi exatamente isso que começou a acontecer nas últimas horas. Integrantes do governo afirmam que a resposta precisa ser firme, baseada na defesa da soberania e na utilização dos instrumentos previstos pela legislação brasileira. Já representantes da oposição defendem ampliar o diálogo diplomático e reduzir tensões para evitar prejuízos ao comércio exterior. Independentemente da posição adotada por cada corrente política, existe um consenso entre analistas. A crise deixou de ser apenas comercial. Ela passou a fazer parte da narrativa eleitoral. Isso acontece porque temas ligados à economia internacional acabam chegando rapidamente ao cotidiano das pessoas. Se exportações diminuem, setores produtivos podem sentir reflexos sobre empregos, investimentos e renda. Se as negociações avançam, o discurso muda completamente. É justamente por isso que cada declaração feita por autoridades brasileiras e norte-americanas passou a ser acompanhada de perto pelo mercado financeiro, pelos partidos políticos e pela imprensa. Agora quero saber sua opinião. Você acredita que o Brasil deve responder utilizando a lei de reciprocidade econômica? Ou considera que o caminho mais adequado é ampliar as negociações diplomáticas antes de qualquer medida comercial? Escreva aqui nos comentários. É interessante acompanhar como diferentes regiões do país enxergam esse tema, principalmente quem vive em estados fortemente ligados ao agronegócio, à indústria ou às exportações. E preste atenção, porque o próximo capítulo dessa história ampliou ainda mais a dimensão da crise. O debate saiu do campo econômico e chegou diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Ministros da Corte passaram a se manifestar publicamente sobre as pressões internacionais relacionadas ao caso, acrescentando um novo elemento a uma disputa que já envolve política, comércio exterior e instituições brasileiras. Enquanto o Congresso discutia possíveis respostas econômicas, outro movimento chamou atenção por partir de uma instituição que normalmente não participa diretamente de debates sobre política comercial. Ministros do Supremo Tribunal Federal passaram a se manifestar sobre o momento vivido pelo país, reforçando que decisões tomadas pelo Poder Judiciário brasileiro não podem sofrer influência de pressões externas. As declarações vieram em um contexto de forte repercussão internacional, em que setores políticos passaram a relacionar as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos a críticas direcionadas às instituições brasileiras. Foi justamente nesse ambiente que ministros como Luiz Fux e Edson Fachin defenderam publicamente a independência do judiciário, afirmando que a atuação da Corte permanece vinculada exclusivamente à Constituição e às leis brasileiras, sem qualquer interferência de governos estrangeiros. A manifestação teve repercussão imediata, porque ocorreu justamente quando parte da opinião pública passou a discutir se a crise comercial
poderia produzir efeitos também sobre o ambiente institucional. Para diversos especialistas em direito constitucional, a fala dos ministros procurou reforçar um princípio básico do Estado Democrático de Direito: a independência entre os poderes e a autonomia das instituições nacionais diante de qualquer pressão internacional. Esse posicionamento foi interpretado por muitos observadores como um recado de que decisões judiciais continuarão sendo tomadas com base nos processos em andamento, independentemente do ambiente político ou das relações diplomáticas entre os países. Ao mesmo tempo, analistas políticos destacam que episódios desse tipo acabam ampliando o peso institucional do debate. Quando uma disputa deixa de envolver apenas governos e passa a incluir manifestações do Supremo Tribunal Federal, o tema naturalmente ganha outra dimensão. Isso porque o STF ocupa uma posição central na estrutura constitucional brasileira, e suas declarações costumam repercutir muito além do universo jurídico. Ainda que os ministros não estejam discutindo diretamente medidas econômicas, qualquer pronunciamento relacionado à independência das instituições acaba sendo acompanhado atentamente por partidos políticos, representantes do mercado financeiro e observadores internacionais. Enquanto isso, outro acontecimento movimentava o cenário político. O Tribunal Superior Eleitoral determinou a remoção de conteúdos considerados falsos que circulavam nas redes sociais, relacionando diretamente o senador Flávio Bolsonaro à criação das tarifas impostas pelos Estados Unidos. Segundo o entendimento do tribunal, as publicações extrapolaram os limites da liberdade de expressão ao atribuírem ao parlamentar responsabilidade direta por uma decisão tomada pelo governo norte-americano, sem apresentar base factual para essa afirmação. A decisão reforçou um tema que deverá ganhar ainda mais importância até as eleições de 2026: o combate à desinformação durante o debate político. Nos últimos anos, a Justiça Eleitoral ampliou significativamente sua atuação no enfrentamento à divulgação de conteúdos manipulados ou comprovadamente falsos. O objetivo é preservar o ambiente democrático e impedir que informações sem respaldo influenciem o eleitorado. Isso não significa restringir críticas ou opiniões políticas, que continuam protegidas pela liberdade de expressão, mas sim retirar conteúdos que apresentem fatos sabidamente inverídicos ou produzidos de forma a enganar deliberadamente a população. O episódio envolvendo Flávio Bolsonaro passou a ser citado justamente como mais um exemplo desse esforço institucional para diferenciar o debate político legítimo da disseminação de informações falsas. A decisão também reacendeu uma discussão que provavelmente acompanhará toda a campanha presidencial. Onde termina a liberdade de expressão e onde começa a responsabilidade pela divulgação de conteúdos falsos? Essa é uma pergunta que continuará sendo debatida por especialistas, parlamentares e pelo próprio judiciário. Em uma sociedade altamente conectada, uma publicação pode alcançar milhões de pessoas em poucos minutos, tornando ainda mais difícil reparar os efeitos de uma informação incorreta depois que ela já circulou amplamente. É por isso que as decisões do TSE vêm sendo observadas com atenção crescente por partidos e plataformas digitais. Paralelamente, a guerra de narrativas sobre a crise comercial continuou avançando. Cada grupo político procura apresentar uma interpretação diferente para o episódio. O governo federal sustenta que a imposição das tarifas possui forte componente político e defende uma resposta baseada na proteção da soberania nacional. Já setores da oposição argumentam que o país deve buscar uma solução prioritariamente diplomática para reduzir os impactos econômicos e evitar uma escalada nas tensões comerciais.
Essas duas leituras passaram a disputar espaço diariamente nas redes sociais, nos programas de televisão e nos pronunciamentos de lideranças políticas. Esse ambiente mostra como acontecimentos internacionais podem rapidamente se transformar em temas centrais do debate interno. Uma decisão tomada fora do país acaba repercutindo dentro do Congresso, chega ao Supremo Tribunal Federal, mobiliza a Justiça Eleitoral e influencia o discurso de governo e oposição. É exatamente essa conexão entre economia, instituições e política que torna o momento atual tão relevante para quem acompanha o cenário nacional. Agora eu quero ouvir você. Você acredita que a atuação da Justiça Eleitoral no combate à desinformação fortalece o debate democrático, ou considera que ainda existe espaço para aperfeiçoar esses mecanismos? Deixe sua opinião nos comentários e participe dessa discussão. O seu ponto de vista ajuda a enriquecer o debate e mostra como diferentes regiões do Brasil estão interpretando esse momento. As pesquisas divulgadas nos últimos dias mostram que a crise comercial deixou de ser apenas um tema de política externa e passou a ocupar espaço importante no debate interno. Institutos de pesquisa começaram a medir não apenas a avaliação do governo e a intenção de voto para 2026, mas também a percepção da população sobre o conflito envolvendo as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Os resultados chamaram a atenção de analistas, porque indicaram que uma parcela significativa dos entrevistados acredita que a decisão do governo americano possui motivação política, e não apenas econômica. Esse dado passou a ser explorado tanto pelo governo quanto pela oposição, cada um procurando interpretar os números de acordo com sua própria estratégia de comunicação. Na avaliação de cientistas políticos, crises internacionais frequentemente produzem um efeito conhecido como disputa pela narrativa. O fato em si permanece o mesmo, mas a maneira como ele é apresentado ao público pode influenciar significativamente a percepção da sociedade. O governo federal passou a defender que o Brasil não poderia aceitar medidas consideradas ofensivas à sua soberania e reforçou o discurso de defesa das instituições nacionais. Integrantes da base governista também passaram a destacar a importância da Lei de Reciprocidade Econômica como instrumento legítimo para responder a barreiras comerciais consideradas injustificadas. Por outro lado, lideranças da oposição procuraram enfatizar que qualquer escalada nas tensões comerciais pode gerar consequências econômicas importantes para produtores brasileiros, especialmente aqueles que dependem das exportações para o mercado americano. Parlamentares defenderam a intensificação do diálogo diplomático e argumentaram que preservar canais de negociação continua sendo o caminho mais eficiente para reduzir prejuízos ao comércio exterior. Dessa forma, a crise passou a ser apresentada sob perspectivas diferentes, ampliando ainda mais o debate político em torno do tema. Especialistas em comunicação política observam que episódios como esse costumam produzir efeitos rápidos nas redes sociais. Cada declaração de autoridades brasileiras ou estrangeiras gera novos vídeos, análises, entrevistas e manifestações públicas. Isso faz com que o eleitor tenha contato constante com diferentes interpretações sobre o mesmo acontecimento. Em um ambiente altamente conectado, a velocidade com que essas informações circulam torna a construção da opinião pública muito mais dinâmica do que em eleições anteriores. Outro fator que merece atenção é a repercussão entre os setores produtivos. Representantes do agronegócio, da indústria e do comércio continuam acompanhando as negociações, porque qualquer mudança nas relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos pode afetar investimentos, contratos de exportação e geração de empregos.
Economistas lembram que os efeitos concretos de uma tarifa dependem de diversos fatores, como o tempo de duração da medida, a capacidade de negociação entre os governos e a possibilidade de abertura de novos mercados para os produtos brasileiros. Ou seja, embora o debate político seja intenso, ainda existe um componente econômico que continuará sendo monitorado atentamente nas próximas semanas. Ao mesmo tempo, o governo intensificou contatos diplomáticos para buscar soluções dentro dos mecanismos. O recurso à Organização Mundial do Comércio e a discussão sobre a aplicação da Lei de Reciprocidade passaram a integrar oficialmente a estratégia brasileira. O objetivo declarado é defender os interesses nacionais utilizando instrumentos reconhecidos pelo direito internacional, evitando decisões precipitadas que possam ampliar ainda mais as tensões comerciais. Enquanto isso, analistas observam que a sucessão de acontecimentos fortaleceu a percepção de que a campanha presidencial de 2026 já começou, ainda que oficialmente o período eleitoral esteja distante. Cada decisão institucional, cada indicador econômico e cada episódio internacional passa imediatamente a ser interpretado sob a ótica da disputa política. Esse fenômeno não é exclusivo do Brasil, mas ganha intensidade em um ambiente marcado por forte polarização e ampla participação das redes sociais no debate público. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Na sua opinião, essa crise comercial tende a influenciar de forma significativa o voto dos brasileiros em 2026? Ou acredita que, até lá, outros assuntos terão um peso muito maior na decisão do eleitor? Escreva aqui nos comentários. É interessante perceber como pessoas de diferentes estados avaliam o impacto desse tema em suas regiões. Principalmente quem trabalha diretamente com agricultura, indústria, comércio ou exportação. E se esta análise está ajudando você a compreender melhor os bastidores da política brasileira, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no Bastidor Brasileiro. Esse apoio faz toda a diferença para que o canal continue produzindo conteúdos aprofundados, sempre baseados em fatos públicos, documentos oficiais e análises fundamentadas. Também compartilhe este vídeo com amigos e familiares que gostam de acompanhar política, sem depender apenas das manchetes do dia. Chegamos a um momento em que economia, diplomacia, instituições e eleições passaram a caminhar lado a lado. O Congresso discute respostas comerciais. O Supremo reforça a independência das instituições. A Justiça Eleitoral atua no combate à desinformação e o governo busca transformar a crise em um discurso de defesa da soberania nacional. Ao mesmo tempo, a oposição procura apresentar alternativas para reduzir os impactos econômicos e preservar o diálogo internacional. Essa combinação de fatores explica por que tantos especialistas consideram que os próximos meses poderão ser decisivos para a consolidação das estratégias eleitorais de 2026. Quando analisamos todos esses acontecimentos em conjunto, fica mais fácil compreender por que os bastidores de Brasília permaneceram tão movimentados ao longo desta semana. Não se trata apenas de uma tarifa anunciada por outro país, nem apenas de uma reação política dentro do Congresso. O que estamos vendo é a convergência de temas que normalmente caminham separados, mas que agora passaram a influenciar uns aos outros. Economia, diplomacia, poder judiciário, justiça eleitoral, opinião pública e estratégia eleitoral começaram a fazer parte de uma mesma narrativa, criando um cenário que poderá produzir efeitos importantes nos próximos meses. A primeira conclusão que especialistas apontam é que a crise comercial ultrapassou o campo econômico. No momento em que lideranças políticas passaram a utilizar o episódio como argumento em seus discursos, o assunto entrou definitivamente no debate eleitoral. Cada novo posicionamento do governo, da oposição ou das instituições passou a ser interpretado também
sob a ótica da sucessão presidencial de 2026. Isso não significa que a campanha tenha começado oficialmente, mas demonstra que os principais grupos políticos já procuram construir suas narrativas diante de um eleitorado que acompanha diariamente as notícias pelas redes sociais, pela televisão e pelos meios digitais. Outro aspecto importante é o papel desempenhado pelas instituições brasileiras durante toda essa sequência de acontecimentos. O Congresso Nacional demonstrou disposição para discutir mecanismos legais de resposta comercial. O Supremo Tribunal Federal reafirmou publicamente a independência do Poder Judiciário diante de pressões externas. O Tribunal Superior Eleitoral manteve sua atuação voltada ao combate à desinformação nas redes sociais. Cada órgão atuou dentro de sua competência constitucional, mas todos acabaram participando de um mesmo ambiente político marcado por forte repercussão nacional e internacional. Ao mesmo tempo, o mercado financeiro e o setor produtivo continuam observando cada novo desdobramento. Empresas exportadoras, investidores e representantes da indústria acompanham atentamente as negociações porque sabem que mudança ainda é cedo para medir todas as consequências econômicas das tarifas anunciadas. Mas existe consenso entre economistas de que a evolução das negociações será determinante para reduzir ou ampliar esses efeitos. Quanto mais rapidamente houver diálogo entre os governos, maiores tendem a ser as possibilidades de construção de soluções negociadas. No campo político, as pesquisas mostram que a disputa pela narrativa continuará sendo um dos elementos centrais daqui para frente. O governo tenta consolidar o discurso de defesa da soberania nacional e da atuação institucional do Estado brasileiro. A oposição, por sua vez, busca apresentar alternativas para preservar as relações comerciais e minimizar eventuais impactos econômicos. Ambas as estratégias serão testadas continuamente pela opinião pública, especialmente à medida que novos fatos forem surgindo e novas pesquisas forem sendo divulgadas. Também chama a atenção a velocidade com que as informações circulam atualmente. Um pronunciamento oficial, uma decisão judicial ou uma pesquisa de opinião são rapidamente compartilhados por milhões de pessoas, gerando interpretações diferentes e ampliando o alcance do debate político. Isso aumenta ainda mais a responsabilidade de quem produz conteúdo e de quem consome informação. Verificar a origem dos dados, acompanhar documentos oficiais e buscar diferentes fontes tornou-se fundamental para compreender um cenário cada vez mais complexo. É justamente por isso que análises aprofundadas ganham importância. Muitas vezes, uma manchete isolada não consegue explicar todas as conexões existentes entre economia, política e instituições. Quando reunimos os acontecimentos em sequência, percebemos que cada decisão produz reflexos em diversas áreas ao mesmo tempo. Uma medida comercial pode provocar reações diplomáticas. Uma reação diplomática pode gerar manifestações institucionais. Essas manifestações influenciam o debate político, que por sua vez impacta o impacto da disputa de narrativas sobre a opinião pública. Escreva aqui nos comentários e diga também de qual cidade e de qual estado você está assistindo. É sempre interessante perceber como diferentes regiões do país enxergam esses acontecimentos. Se você chegou até aqui, aproveite para fortalecer o trabalho do Bastidor Brasileiro, deixando o seu like e compartilhando este vídeo. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas interessadas em acompanhar política com base em fatos públicos, documentos oficiais e análises fundamentadas. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para acompanhar os próximos desdobramentos. O cenário político brasileiro continua mudando rapidamente, e novas decisões podem alterar novamente o rumo dessa discussão nos próximos dias.
A verdade é que ainda existem muitas perguntas sem resposta. Como evoluirão as negociações entre Brasil e Estados Unidos? O Congresso avançará na aplicação da Lei de Reciprocidade Econômica. Quais serão os próximos movimentos das instituições brasileiras? E, principalmente, de que forma toda essa crise influenciará a corrida presidencial de 2026? Essas respostas não aparecerão de uma única vez. Elas serão construídas gradualmente, à medida que novos fatos forem surgindo. E é justamente por isso que acompanhar cada etapa desse processo será tão importante. O debate continua aberto. As articulações seguem acontecendo nos bastidores. E como a história recente tem mostrado, o próximo capítulo pode surgir a qualquer momento. Muito obrigado por ter acompanhado esta análise até o final. A sua audiência faz toda a diferença para que o Bastidor Brasileiro continue trazendo informações completas, contexto e os principais bastidores da política nacional, sempre com responsabilidade e baseado em fatos públicos. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, porque esse simples gesto ajuda o YouTube a recomendar este conteúdo para mais pessoas que querem entender o que realmente está acontecendo no Brasil. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Quero agradecer também a cada pessoa que já é inscrita, que compartilha os nossos vídeos e, principalmente, a quem participa dos comentários. Eu faço questão de ler a sua opinião. Então escreva aqui embaixo. Qual foi o fato que mais chamou sua atenção nesta análise? Você concorda com os desdobramentos apresentados ou enxerga outro cenário para os próximos dias? E aproveite para dizer de qual cidade e de qual estado você está assistindo. É muito importante saber de onde o bastidor brasileiro está sendo acompanhado. Os próximos dias prometem ser decisivos. Novas pesquisas, decisões da Justiça, movimentações do Congresso, articulações dos partidos e acontecimentos que podem mudar novamente o cenário político brasileiro podem surgir a qualquer momento. E, como sempre, nós estaremos aqui acompanhando cada capítulo, analisando os fatos e trazendo tudo de forma clara, detalhada e responsável para você. Obrigado pela companhia, pela confiança e pelo apoio ao nosso trabalho. Um grande abraço, fique com Deus e nos encontramos no próximo vídeo aqui no Bastidor Brasileiro.